paz do Senhor? Todos me ouvem? Glória a Deus. O Senhor é bom, irmãos. Ele é rico em graça e misericórdia, e se não fosse por Ele, certamente não estaríamos aqui. Então ao Senhor sejam dadas as honras e glórias que lhe é devida, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque mais uma vez nos permitiu entrarmos em sua presença para bendizermos o seu santo nome. Aqui eu estendo os meus agradecimentos diante de toda a igreja que me ouve e me assiste, ao pastor presidente Romualdo Júnior, tá certo? Obrigada, viu, pastor? Hoje eu estou debaixo da sua autoridade, então o senhor não é só o pastor da Degalhão, mas é o meu pastor também. Obrigada pela honra do convite, por ceder o púlpito desta igreja para que eu traga a mensagem de edificação a todo o rebanho que lhe fora confiado, e também aos pastores da UAMADEC, certo? Que são a junção dos jovens e adolescentes, procede? Deus abençoe vocês. Ao evangelista Anderson, onde está? Opa, Deus abençoe. Evangelista Anderson Araújo e sua família, sua casa. Deus abençoe todos vocês. Eu falo do pastor Romualdo, e eu me Romualdo, perdão. E eu me estendo a todo o corpo de obreiros e membros desta igreja, viu? A todos vocês, meus agradecimentos por me receberem aqui, no nome bendito de Jesus. Aos servos de Deus que me antecederam em suas participações, Deus em Cristo vos abençoe. O Wesley, é sempre um prazer poder lhe ouvir. Já fazia um tempo que eu não lhe ouvia, e hoje Deus nos permitiu, nos deu esta oportunidade para ouvirmos Ele falar através daquilo que Ele tem depositado através da sua vida. Que a sua voz continue ecoando não só o Rio de Janeiro, mas ecoe o Brasil afora, onde Deus decidir assim te levar, para que o nome dEle, por meio da sua vida e do seu ministério, seja glorificado. A você, a sua casa, a sua família, ao seu noivo, futuro esposo. Deus abençoe, viu, meu amigo? Glória a Deus. Deixa eu me apresentar aqui bem rapidamente. Eu me chamo Amanda Silva, eu congrego na Assembleia de Deus em Betesda, afiliada ao Campo de Mantiqueira, em Xerém. Essa igreja é presidida pelo pastor Romildo e dirigida pelo nosso líder, pastor Eliseu, e eu estou acompanhada hoje de duas pessoas especiais, a começar pelo meu digníssimo esposo, que é o irmão João Ricardo, que está aqui, a pessoa que me acompanha em todos os momentos, para cima e para baixo, não se cansa, está sempre orando, intercedendo e me incentivando. E também o presente que Deus nos deu, que é missionária Olívia, que está no forninho. Você pode dizer um amém por isso? Porque bom é o Senhor, Ele não tarda em cumprir as suas promessas, Ele faz tudo no tempo certo. Eu já quero profetizar que você vai casar, Deus vai te dar uma família, amém? Você recebe aí, irmã? Deus vai te dar um marido, moço, Deus vai te dar uma esposa digna, temente, fiel a Ele, amém? Uma esposa no modelo bíblico, em nome de Jesus. Deixa eu abrir com você livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 13, versículo 11 e 12, versículos 11 e 12, capítulo 5, versículos 11 e 12. Ô pastor, até meia-noite é dia? Tô brincando, gente, é brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Segundo livro dos Reis 5, 11 e 12. Quantos acharam, digam amém. Está escrito assim: no entanto, ele saiu sentindo-se insultado, retirou-se reclamando, dizendo: eu imaginava que este homem viria a receber-me pessoalmente, que ele invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, que ele moveria as mãos sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farpar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Você se acomoda dizendo um aleluia bem alto no nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Amém, amém. Muito bem, gente, 40 segundos aqui da atenção de vocês, e eu já faço a exposição do texto bíblico. Vamos fazer de conta que nós somos best friends forever, beleza? Já nos conhecemos há muito tempo, nós temos uma grande afinidade. Então, para eu me certificar de que todos os irmãos que estão me vendo e me ouvindo, de fato vão ficar comigo até eu entregar o microfone ao pastor desta igreja,
Eu vou lhe fazer agora uma pergunta e como resposta você não vai verbalizar, você vai agir, você vai me dar um pá, você vai bater uma palma. Eu vou te perguntar, tá ligado? E aí você bate a palma, beleza? Tá ligado? Bateu a palma, eu sei que tu tá no culto me ouvindo. Pessoal da galeria, tá ligado? Show, muito bom. Tá aqui de baixo, tá ligado? Toda a igreja, tá ligado? Muito bom. Se eu disser glória a Deus, você joga o aleluia e a gente fica nessa. Aleluia! Glória a Deus! Tá ligado? Beleza, ótimo. Quando eu disser vivo, você não responde morto. Tá? Se eu disser vivo, você vai jogar a mão lá no alto e vai chamar o nome de Jesus. 3, 2, 1, vivo! Jesus. Vivo! Glória a Deus! Aleluia! Morto! Te peguei. Dormiu no culto, crente. Logo o culto de domingo. Jesus. Fica aqui, rapidinho, e me preste a sua atenção por alguns minutos, até as 9. Até as 9, pastor? Até as 9, posso ir? Ele estendeu para 9h10. 9h15 eu entrego. Brincando. Olha para cá. Amados, esse texto aqui, que é do conhecimento de toda a querida igreja, ele narra para nós a história de 3 personagens que são inseridos aqui dentro do período veterotestamentário. E 2 desses personagens registrados no capítulo 5, eles têm os nomes mencionados nesta narrativa. O primeiro deles, no versículo de número 1, por nome de Naamã, é o primeiro personagem a ser nominalmente citado. O segundo, no versículo de número 9, que é o profeta Eliseu. E embora conheçamos a ambos, na grande maioria das vezes, quando discorremos esta história, quer seja para ensinar ou pregar, pulamos acerca da terceira personagem, que mesmo sem ter o nome registrado aqui, foi um dos maiores instrumentos usados pelo Senhor de maneira salvífica para alcançar a vida de Naamã. Então nós falamos dos feitos deste homem com base nas informações que possuímos e alegamos que ele era um general respeitado, condecorado, superestimado pelo seu senhor e considerado pelos compatriotas de sua nação o sujeito que podia bater no peito onde quer que fosse para gritar aos 4 ventos: o Deus de Israel me fez vencer uma guerra. Eliseu, aprendiz de um profeta velho experiente chamado Elias, caminhou por tanto tempo como este homem, quando no tempo oportuno o Senhor o tomou para si no redemoinho de fogo. Vocês lembram? Pois é. A capa de Elias caiu ao chão e Eliseu, entendendo que havia chegado o seu tempo, porque havia queimado seus carros e bois sem pretensão de regressar à sua vida antiga, agachou-se, pegando esta capa, pondo em seus ombros, seguindo o ofício profético, realizando milagres poderosos em vida, tendo nas escrituras o registro do maior registrado, o maior dos milagres registrados feito após a sua morte, que foi naquela guerra quando um soldado caiu morto, tocando em seus ossos, voltou a viver. Mas, reiterando o que eu disse alguns segundos atrás, quase sempre pulamos a história da menina. Afinal de contas, não faz sentido nenhum falarmos dela, porque o texto oculta o seu nome e o contexto bíblico também não menciona. Menina, criada, serva, manceba, aponta para uma jovem bem pequena. Alguns pensadores trabalharam com a hipótese dela ter entre os 8, 10 ou 12 anos de idade. Então ela era o que chamamos de uma criança entrando na fase da pré-adolescência, bem pequena, inexperiente, sem ter a noção do que era de fato a vida. Se nesse congresso de jovens e adolescentes, onde nós temos majoritariamente toda a igreja que congrega neste lugar, e eu lhe desferisse a seguinte pergunta, abre aspas: a menina, ainda que com pouca idade, tinha motivos para murmurar contra Deus pelo fato dele, de maneira soberana, ter permitido o caos ter alcançado a sua vida e a sua casa? A sua resposta seria lógica: sim. A menina tinha motivos de revoltar-se contra o Criador por ter permitido ela ser levada cativa para uma outra nação? Sim. Afinal de contas, nós não trabalhamos com hipóteses, possibilidades de Naamã ter se posicionado à altura dos olhos de uma menina, como o pai respeitosamente faria com sua filha, e perguntou-se de maneira voluntária, ela gostaria de ir para aquele lugar. Não teve o diálogo: você quer ir para a Síria, considerando que a sua qualidade de vida lá vai ser muito melhor do que se você continuar aqui? Não, isso não aconteceu. Qual é a realidade intrínseca na narrativa? A guerra. Ela foi arrancada num período de guerra à força, levada para uma outra nação e forçada a trabalhar em troca da sua sobrevivência.
serve em troca de um prato de comida para matar a sua fome, de um teto para cobrir a sua cabeça, ele protegendo do frio à noite, do calor escaldante de dia. Essa é a vida da menina. Mas antes que você torça o nariz ou faça uma cara melancólica dizendo consigo que dó, eu vim lhe dizer que você é o retrato dela. Embora os percalços tenham acontecido, a menina ainda tinha motivos para celebrar ao Deus de Israel por ter sido uma grande sobrevivente na guerra. Eu não estou dizendo a você que ela foi sobrevivente porque falar isso seria sustentar a hipótese de que Deus a poupou, e Deus não poupa ninguém, porque Ele tem prazer no sofrimento do justo. Ela foi sobrevivente na guerra. Na guerra, ela foi exposta, experimentada, treinada no vale da sombra da morte, mas também na guerra ela sobreviveu. E se isso aconteceu, implica dizer que Deus chegou primeiro. E se a sua pergunta for primeiro que quem, eu digo que a lança, que a espada, que a morte, que a peste. Porque na escola do Deus que servimos, escuta, às vezes Ele não livra só da guerra para poupar, Ele livra na guerra para ensinar. Você já ouviu falar de José? Ele não foi livrado do Egito poupado, foi no Egito ensinado, experiência. Daniel não foi livrado da cova, foi na cova ensinado, experiência. Os amigos de Daniel não foram livrados da fornalha, foram na fornalha, experiência. Porque, irmã, Deus sabe que tempos difíceis geram homens fortes criam tempos fáceis. Aí que mora o perigo. Tempos fáceis geram homens fracos. Por que é necessário falarmos de guerra? Amanda, eu sou tão novo. Precisa passar, porque a guerra traz a nós o que eu chamo de experiência e maturidade. Você já ouviu falar de resiliência? A resiliência, na perspectiva da psicologia, é a capacidade de se reinventar depois de sair de um período pós-traumático. É isso. Se eu te convidar a olhar a igreja primitiva com base no quinto livro do Evangelho, neotestamentário, que é o de Atos dos Apóstolos, você não verá a igreja crescendo com sombra e água fresca, na redinha tomando ventinho. Ela cresceu debaixo de tiro, pancada e bomba. Olha o que Paulo, em sua defesa apostólica, no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, diz: os homens estavam desconsiderando Paulo pela sua autoridade, dizendo que ele era um homem que não tinha bagagem, um homem que não era místico, um homem que não havia passado por privações, ele não tinha respaldo nenhum para viver o que ele vivia, nem pregar o que ele pregava. Ele era, tá bom, vou contar para vocês, 3 vezes eu fui açoitado com varas, querem mais? 1 vez eu fui apedrejado, não é suficiente? 3 vezes eu sofri naufrágio, quer mais? 1 noite, 1 dia eu passei no abismo, recebe aí, em trabalhos, em fadiga, com fome, com sede, em jejum, inúmeras vezes, com frio e também no meio da nudez. Só que esse mesmo Paulo também endereçou esta carta à igreja, dizendo as seguintes palavras: quando, verbo do passado, eu era um menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas como eu me tornei homem, eu me tornei adulto, maduro, eu deixei para trás. Ai, mano, eu deixei para trás as coisas de menino. Aí o Tim Spurgeon deixou a célebre frase que diz assim: muitos homens devem a grandeza de suas histórias as muitas guerras que tiveram que enfrentar na vida. Estou liberando para alguém receber. O que te impede de avançar hoje dará um poderoso peso de testemunho a sua história. Lembra do que eu disse, que a igreja não cresceu com sombra e água fresca? Não se iluda com esse evangelho, rapaz. É tiro, pancada e bomba, é guerra. Olha para o período do Novo Testamento, período do 1º século. Nero, imperador de Roma, incendiou toda a cidade, acusando os cristãos de terem provocado o incêndio, para a partir daí oficiar a primeira perseguição do Império Romano contra a igreja. Sabe o que é lindo perceber? O retrato de nós. Naquele tempo, a igreja era só uma menina, mas na guerra sobreviveu, amadureceu, cresceu. Trajano disse: quem confessar a Cristo vai para o Coliseu. Joinha. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas na guerra sobreviveu, amadureceu e cresceu. Antônio, quem confessar a Cristo morrerá. Beleza, naquele tempo a igreja era só uma menina, mas na guerra sobreviveu, amadureceu e cresceu. Você já ouviu a frase de Tertuliano? O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. E eu vim para validar, porque em mais de 312 anos, 3 séculos seguidos de implantação pacífica do cristianismo pela pregação do evangelho, o Império Romano gritou aos 4 cantos que ia paralisar a igreja, mas foi no período de perseguição que ela desfrutou do maior crescimento da história.
vitória. Olha, disse agora, irmã, eu estou dizendo que prisões, perseguições e guerras não matam, mas fazem crescer e amadurecer. Amanda, quem pode validar isso? As escrituras que você pouco usa para fazer um devocional em casa, elas dizem assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que somos? Sobreviventes. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, que eu estou numa assembleia, tem crente pentecostal aqui. Você vai levantar a sua mão, dar um tapa no ombro do amigo e vai dizer para ele: celebra, porque você está vivo, moça. No tempo em que 1000 caiu do seu lado, 10.000 à sua direita, você está viva. Você é sobrevivente. Não matou, deixou mais forte. A menina vivinha foi para a Síria. Talvez marcada? Sim. Traumatizada? Também. Mas viva. Onde ela está, Amanda? O texto bíblico diz: na casa de Naamã. Trabalhando, servindo, em troca, repito, de um prato de comida, de um teto, para não morrer. E ela tem acesso ao cara que da porta da casa para fora é um general condecoradíssimo, é o linha de frente, guerreiro, considerado pelo seu rei, estimadíssimo pelos compatriotas de sua nação. Bate no peito e diz: Deus me fez vencer guerras, eu tenho títulos. Mas ela também conhece, por conviver, o Naamã da porta da casa para dentro, que quando tira a sua armadura se depara com a sua realidade, a lepra, a doença incurável. Ela tem acesso ao Naamã, que tem um entendimento de que todo o seu dinheiro, poder aquisitivo ou nível de influência não pode pagar pela sua cura. E ela poderia ter feito, o que é lógica, o que qualquer pessoa vivendo no tempo de lei faria. Se Moisés, na lei, disse olho por olho, dente por dente, é olhar na face do sujeito e dizer: cara, tu roubou tudo meu, você tirou a vida dos meus pais, me tirou a liberdade, eu estou vivendo aqui para não morrer, já que não tem mais nada, que você morra nessa doença, e se quiser me matar, tá no lucro. Naamã, eu quero que essa doença acabe com a sua vida, isso é lógica. Mas ela decidiu fazer diferente. O que me choca é perceber que, apesar de tão pouca idade, ela conseguiu revelar um nível emocional e de maturidade muito grande, porque num ambiente de dor decidiu tornar-se líder de suas emoções. Alguém me ouve aí em cima, alguém me ouve. Ela decidiu tornar-se líder das emoções. Escuta, por favor, porque ser líder das emoções significa dominar a dor, mas não ser dominado por ela, entende? Ser líder das emoções não tem a ver com você sair do caos, tem a ver com não sair de si no cenário do teu caos. É não permitir que o que acontece ao lado de fora mate ou influencie quem você é do lado de dentro. Por isso que ela abriu a boca e disse: na minha terra tem um profeta, porque entendeu que o que não foi feito a ela não arrancava do Deus dela o poder de fazer na mão. Isso é o que Spurgeon nos ensinaria depois. Olha, retribuir o mal a alguém que fez o bem é agir como o diabo, sendo perverso e maligno. Retribuir o mal por mal é agir como um animal, agindo por instinto, sendo irracional, não tendo consciência do que se faz. Tomou, levou. Retribuir o bem por bem é agir como um homem dentro da sua benevolência, camaradagem. Eu te dou e em troca você me dá. Broderagem. Mas retribuir o bem, isso é divino. Retribuir o bem aos que nos fizeram mal, aos que nos oprimiram, mentiram, defraudaram, aos que levantaram calcanhar contra nós, aos que mentiram a nosso respeito. Retribuir o bem a estes é agir como um filho. Você não entendeu que você não é criatura, você é filho? Não age do contrário, você é filho, age como um filho de Deus. Eu lembrei de Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos no capítulo 12, pastor, versículo 20, último versículo, Paulo diz assim: olha, não se deixem vencer do mal, vença o mal com o... A quem Paulo está falando? Para quem Paulo está escrevendo? Veja, o cara é um cidadão romano, mas está preso em Roma. Paradoxal. Segundo, ele não está escrevendo a um povo que vivia confortavelmente, mas um povo que estava sendo oprimido pelo sistema romano.
romanos, que agora eram cristãos, estavam sendo oprimidos pelo próprio sistema, pelo próprio governo. A esse povo, Paulo diz: não se deixem vencer do mal. Irmão, são homens e mulheres que estão vendo seus entes queridos sendo lançados em arenas, mortos por gladiadores sedentos de sangue, enquanto uma multidão no Coliseu aplaude a morte como se fosse um espetáculo público espetacular, sensacional, indo contra a lógica de qualquer coração ferido, porque na nossa mente assim, bateu, levou. Paulo diz: não. Sabe por quê? Não é passividade, é a convocação para a luta certa. Não é passividade, é convocação para a luta certa. Ele sabia que o evangelho que ele pregava e ensinava aquele povo havia sido fundamentado na cruz, onde um justo decidiu não revidar, onde aquele que fora humilhado, hostilizado, retribuíra a hostilização e o ódio com amor e a injustiça com o perdão, perdoou. Por isso Paulo diz assim: não se deixem vencer do mal, vençam o mal com o bem. Sabe qual é a verdade? O ensinamento claro que o Espírito quer trazer a você: o mal só nos vence quando nos torna iguais a Ele, mas quando nos tornamos iguais a Cristo, Ele perde. O mal perde. As arenas, os leões, os gladiadores podiam consumir a carne dos irmãos, mas não podia arrancar a fé e a certeza de se parecerem com Jesus em todas as suas ações. Amanda, isso implica fazer o que você está tentando me ensinar e que eu estou conseguindo entender: perdoar. Eu preciso perdoar quem me oprimiu? Precisa. E se dói em você por usar o argumentar dizendo: eu não sinto vontade, nem um pingo de desejo de perdoar quem me prejudicou de todas as formas e maneiras possíveis, eu vim lhe dizer que perdão nunca foi sentimento. Perdão é mandamento. Perdoai uns aos outros assim como eu vos perdoei. Então eu não perdoo alguém que me ofendeu, machucou, defraudou, maculou de todas as formas possíveis porque eu sou legal, mas porque eu sou obediente. O que fizeram de errado com você não se compara com aquilo que você fez com Deus, mas mesmo assim Ele te perdoou, cara. Você era pecador, eu era pecador, Ele nos perdoou. Eu estou tentando lhe fazer entender que tu não foi chamado para ser escravo da tua dor. Não permita que isso aconteça mais. Não se torne escravo da sua dor, se torne servo de um propósito maior que Deus te designou. Isso. Por esse motivo, veja bem, ela não murmurou, ela não questionou, ela não amaldiçoou, ela liberou a palavra. Na minha terra tem um profeta. Isso é maturidade de gente que entende. Eu sei por quê, por quem, para quê fui chamada. Não vou permitir que o meu processo obscureça o meu propósito e arranque a mensagem de vida da minha boca. Senhora, avise lá teu marido que eu conheço alguém que conhece um outro alguém que tem a solução para o problema dele. É fazer a esposa de Naamã, observando a vida da menina ali dentro da casa, tomar um choque, a ponto de ir correndo comunicar ao seu esposo: assim falou a menina. Irmã, isso choca demais. Pensa na face de Naamã. Que a menina disse isso? Disse, meu amor. Ela disse que na terra dela, da qual você atirou, tem um profeta, e esse profeta pode te curar da sua enfermidade. Pensa na cara de Naamã agora. Um cara com uma alta demanda, com muita responsabilidade, com altas funções, chegando diante do rei: ó rei, a menina da minha casa disse que na terra dela tem um profeta, eu quero ir para lá, Senhor deixa. A cara do rei: cara, toma vergonha na tua face, você tem uma alta responsabilidade, você tem tanta coisa para fazer. Aí eu me perguntei, que tipo de conduta teve a menina dentro da casa para ela ter deixado de ser mais uma no versículo 2, porque o texto diz: eles trouxeram uma menina, mas no versículo 4, Naamã diz o rei: assim disse a menina. O básico da língua portuguesa: uma menina, artigo indefinido, não destaca um gênero, um substantivo, uma situação. Ah, menina, um gênero, um substantivo, uma situação, destaca. Que tipo de conduta teve ela dentro da casa, mesmo no meio do caos, para ter deixado de ser mais uma no 2, para ter sido a única no 4? O que essa garota teve de especial? O que ela fez dentro de casa para mover você com uma alta responsabilidade, a fim de te fazer sair das suas funções para ir lá buscar ajuda? Ai, Senhor, não se ofenda com o que eu vou dizer agora. Algumas pessoas não leem a Bíblia que você oferece porque já leram você. Dói, né?
O sermão até toca, irmão, mas o exemplo arrasta. Menina, tão importante quanto ter uma mensagem é tu ser uma. A menina não pregou com a boca, pregou com a vida. Olha para mim. Ah, Naamã. Ok. Vá, tu tem a permissão. Agora olha que cenário lindo, Deus a poupou por um propósito. Para que Naamã fosse despertado a ir até Samaria. Para procurar a ajuda de quem? Do traçada a linha. Até aqui você veio, daqui para frente quem vai sou eu. É Deus quem vai tratar de Naamã agora. O propósito da menina já foi cumprido, despertar nele o desejo de ir. Quem entra em cena? O Criador. Naamã está empolgado. Ele prepara uma carruagem e põe nesta carruagem ciclos de ouro, de prata e tapeçarias da melhor qualidade. Muita raça de dinheiro, cultura. Ofertar um profeta para receber a cura. Isso é forma de agradecer. E ele se retira de sua casa com essa expectativa: ofertar e receber em troca a cura. Só que ele ainda não havia entendido que antes de tratar da lepra de fora, Deus queria tratar a de dentro. Vou repetir: antes de tratar a lepra de fora, Deus queria tratar a de dentro. Não dá para inverter a ordem para te agradar, é de dentro para fora. Por isso que Paulo disse: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É de dentro para fora. Chega! Para na porta da casa do profeta, bate na portinha. Quem sai? Eliseu? Não. O servo. Não tem tapete vermelho no centro. Não tem uma taça de água, de vinho, suquinho. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, Senhor, com reverência. Só tem um recado de Deus inegociável: desça o Jordão 7 vezes. Pensa na cara do homem. Isso é Eu saí da minha casa com a expectativa de ser recebido pelo profeta. Eu trouxe na carruagem todos os presentes para chegar aqui e me deparar com o servo. E o servo dizer para eu descer: ah, brincadeira. Ó, você que tem síndrome de Naamã, deixa eu lhe falar. Deus não é teu gênio para sair quando você dá uma esfregadinha aladinho para te atender no teu desejo. Imediatista. Ele é Deus e não trabalha para sanar a sua vontade. Ele trabalha para cumprir propósito eterno que glorifique o nome dele. Então, para você entender, se hoje fizer, Deus. Se não fizer, vai ser Deus do mesmo jeito. Entenda que o fato dele fazer ou não fazer muda quem somos, mas não muda quem ele é. Quem somos, Amanda? Meros mortais que dependemos da graça e da misericórdia de Deus. E ele, um ser soberano, que está sentado sobre um alto e sublime trono, que usa o globo da terra como escabelo para o descanso dos pés, que estende os céus como alguém que estende o lençol, que chama os exércitos das estrelas pelo nome, e nenhuma delas ousa faltar em sua presença. Aquele que pode todas as coisas. Ele dá vida, ele tira a vida, ele começa, ele tudo vem dele. Seu dinheiro não compra Deus. Sua posição, status social também não compra Deus. Seu nível de influência não compra Deus. Está com a primeira quebra de expectativa, porque não foi recebido com a honraria que criou como expectativa. Coitado, senta e chora, espera ele fazer. A segunda quebra de expectativa se dá quando ele ouve da boca do servo: eu já estou me sentindo humilhado, porque o servo me recebeu e disse para eu mergulhar. Mergulhar para ele seria um incômodo muito grande. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, leia o versículo de número 11. Se você já tiver fechado, leia quando chegar na sua casa. Está escrito assim, nós lemos aqui, tá? Ora,
Eu achei que ele fosse me receber, o profeta, olha Naamã falando, eu achei que ele fosse me receber aqui fora, que ele fosse receber os meus presentes, que ele fosse mover as mãos sobre a parte afetada da doença e que eu seria restituído. Então isso deixa claro para nós que Naamã não era um camarada completamente tomado pela lepra, porque ele diz, ele moveria a mão sobre a parte, deixando claro para nós que partes específicas do seu corpo haviam sido acometidas pela doença. Ok, isso é lógica. Se partes específicas fossem de fato cometidas pela doença, não seria mais lógico o servo dizer, lave onde está contaminado? Senhor, é o braço direito? Lave lá. É o braço esquerdo? Lave lá. É o tórax? Lave. São os pés? Lave-as. São a cabeça? É a cabeça? Lave-a. Mas ele disse, mergulhe. E mergulhar implica lavar onde está e onde não está. É tudo, me incomoda. É tudo. Deus não aceita a vida pela metade para te agradar, moça. Não dá para ser meio santo, meio limpo, meio ungido, meio servo, meio salvo, meio transformado. Tem que mergulhar tudo. Ele está dizendo, eu quero você inteiro, por inteiro. Fala para alguém que está pertinho de você e fala assim, é tudo. Fala, não dá para negociar com Deus, Ele quer tudo. Mas só que não, mergulhar. Terceira quebra de expectativa que ele ouve um lugar, uma geografia. Nós lemos aqui versículo de número 12. O cara está indignado porque ele ouviu que ele teria que mergulhar. E no rio, que dentro da sua perspectiva era horrível, águas barrentas, água podre. Eu pergunto para você, Naamã, o que são as águas do Jordão perto de sua carne? O que te difere do Jordão? A água do Jordão é podre, e você o quê? Só que o problema de fato não é só a qualidade da água, mas a localização geográfica do rio. Porque para uma pessoa orgulhosa, descer, ainda que seja o mínimo, é um problema. Gente egocêntrica não gosta de descer, porque descer demonstra submissão. Eles gostam de submeter, mas não de serem submetidos. Jordão! Aí o Jordão, a nível de informação, abre aspas, desemboca no Mar Morto. E a costa do Mar Morto fica a pouco mais de 200 quilômetros abaixo do nível do mar, sendo geograficamente a costa do Mar Morto o lugar mais profundo do globo da Terra. Fecha aspas. Era Deus dizendo assim, olha, para tratar de você e do seu orgulho, você está demais. Eu não vou ser abaixo, eu vou ser subterrâneo. Ou desce, ou desce. Aí o cara diz assim, não, eu estou indignado. Vejamos, nas Sagradas Escrituras nós encontramos inúmeras, eu disse referências de Deus conduzindo o seu povo primeiro para os lugares baixos, onde a humildade e a dependência nele é testada. Em contrapartida, Satanás, o inimigo das nossas almas, procura elevar os homens para os lugares altos, onde a soberba e a autossuficiência podem se infiltrar. Cuidado que nem todo lugar alto foi Deus que colocou. Não cobice uma vida que você não sabe quem foi que pôs, se é Deus ou o diabo. Tá? Cuidado. Agora veja, aqui nós vamos dar as cartadas. Ambos dão. Deus dá, o diabo também. Vamos revelar os corações. 14:14 do profeta messiânico. O anjo de luz, antes de ser lançado, disse assim: subirei sobre as alturas das nuvens, me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. A pergunta que eu lhe faço é: Deus divide sua glória com alguém? O lançou de alto a baixo, acabou. Em contrapartida veio Paulo ensinando os irmãos da cidade de Filipos, capítulo 12, a partir do 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
que sendo em forma, essência, substância de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, né, a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos, como todos, vejas as esferas, todos os joelhos dos que estão nos céus, principados, potestades, anjos, arcanjos, querubins, serafins, etc. Na terra, seres viventes, homens, mulheres, animais e etc. Embaixo da terra, todos os mortos e toda língua nas 3 esferas glorifiquem e reconheçam o Senhor Jesus para a glória de Deus, ó Pai. Vamos lá, o diabo conduz para cima para lançá-los embaixo. Tem como provar? Babel. Bora construir a torre? Reclamaremos quando chegarmos lá em cima, de sorte que mostraremos o nosso poder e não seremos espalhados pela terra. Deus só fez isso aqui, ó. Confundiu todo mundo. 4 de Mateus levou Jesus para o alto do monte e ofereceu a ele tudo, dizendo: se prostrado adorardes a mim, eu te darei todas as coisas. Veja que ironia, ele oferecendo para aquele que criou tudo a partir do nada, todas as coisas. Se prostrado você adorar a mim, eu vou te dar. Vai-te, diabo. Mandamento de número 1. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, se prostrarás e prestarás adoração. 27 de Mateus, vem Judas Iscariotes, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A consciência do macho pesou, ele foi tentar devolver as moedas. Eu não aguento fazer isso. Aí os caras disseram: já é tarde, macho, você vendeu, tá vendido. Ele pegou as 30 moedas, comprou um campo de sangue, morreu lá, enforcou-se no galho de uma árvore, com esta queda, pá! Mas Deus não, vai para baixo, depois eu levo vocês para cima. José, governador, mas antes, calabouço, lugar baixo. Jeremias, casa do oleiro, lugar baixo. Daniel, cova dos leões, lugar baixo. Gideão, vai para um lagar que eu quero te dar experiência, lugar baixo. Ezequiel, vale de ossos sequíssimos, lugar baixo. Não testamentário, você quer também? A mulher sangrou 12 anos, quantos anos? Ela disse assim: acabou o dinheiro, não tem mais como pagar os médicos. Mas eu ouvi falar que o homem vai passar aqui. Moça, você está impura, você está doida. Eu sei que eu não posso ir por cima, mas se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu sairei curada. Deixa eu te lembrar, mulher, você está podre, você está impura. Ela realmente, por cima não dá, mas e se eu for por baixo? E se eu romper a multidão e tocar? Ela rompeu, tocou, pá, o sangue estancou na hora. Quer mais? Ô Zaqueu, eu quero tanto ver Jesus, e eu não me importo se ele não vai me ver. Se eu ver, ele está de bom tamanho. Aí o macho subiu na figueira brava. Era muita sede de conhecer o Cristo. Alarido de multidão, festa em Jericó. É Jesus entrando na cidade. Caminha o povo, ele está numa posição privilegiada, vendo de cima. Aí Jesus: bora, Zaqueu, já te vi. Eu vou lá na tua casa, a salvação achou você, achou a tua casa, achou os teus. Mas antes você precisa descer, desce depressa. Vamos, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Deus está fazendo um convite à sua igreja. Deus está fazendo um convite à sua igreja. E é para descer. Somos tão soberbos que não conseguimos enxergar que Cristo não teve o problema de fazer aquilo que temos muita dificuldade de fazer, que é descer. Eu me choco, porque quando eu olho para as Escrituras, eu percebo Cristo na sua primeira vinda dormindo numa manjedoura. Embora as Escrituras dizem que na segunda ele virá, se sentará num grande trono branco para julgar as nações, mas na primeira ele andou num jumentinho, cria de uma jumenta velha. Olha, nem digno da jumenta velha ele era, teve que andar na cria dela. Em compensação está escrito que ele virá cavalgando num grande cavalo branco. Mas na primeira vinda ele foi humilhado pelos homens,
cuspido, hostilizado pelo sistema e abandonado pelos seus irmãos. Mas em Apocalipse está escrito que ele tem os olhos como chamas de fogo, um rosto que brilha mais que o sol do meio-dia. Da sua boca sai uma espada afiada e a sua voz é como o som das muitas águas. Em uma de suas coxas está escrito que ele não era nem será, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os seus pés são como bronze polido, latão reluzente. Ele vem cavalgando para vencer. Na primeira vinda como um cordeiro, disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira, remove o pecado do mundo. Mas na última o leão virá. Ele virá. O convite de Deus para você é: desça, porque lá eu vou te ensinar a depender. Lembra de Deuteronômio 8? Eu fiz vocês passarem pelo deserto. No deserto fiz vocês terem fome, mas provi. Vocês comeram carne fresca e pão que caiu do céu. Tiveram sede, mas eu fiz a rocha jorrar água para matar a sede de vocês. Em todo o tempo em que peregrinaram, as alparcas cresciam à medida que os pés cresciam, e as roupas não rasgavam e nem envelheciam. Mas sabe por que eu fiz? Vocês andarem, passarem, peregrinarem, para provar e saber o que estava no coração de vocês. O lugar baixo é para nos ensinar a depender. Lembra de Paulo? No capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, em sua defesa apostólica, porque no capítulo 10 disseram que ele não era um homem místico, ele diz: ok. O cara estava doido para responder isso. Quando falam algo injusto a nosso respeito, a primeira coisa que nós queremos fazer é rebater, não é isso? É se justificar. Ele até começa: é mesmo? Conhece um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Há 14 anos atrás, ele está relatando aqui sobre o episódio em que ele ficou na Arábia e que ele passou por um treinamento com Deus. Aí ele diz: há 14 anos atrás, esse homem foi levado até o terceiro céus e teve visões inefáveis, das quais foi proibido de contar ou relatar aos homens. Estava empolgadaço contando. Aí ele disse assim: mas para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das visões, me fora dado um espinho. Aonde? O texto diz: aonde? Aonde? Aí ele diz: a saber, o mensageiro do diabo, que me esbofeteou. Eu não sei dizer para você se era uma condição espiritual ou fisiológica. Eu não sei dizer para você se foi um passado de Paulo vindo à tona, se todas as coisas que ele fez de ruim atormentavam ele a ponto de fazê-lo orar, pedindo para: ai, por favor, tira isso de mim. Eu não sei dizer para você, mas se atormentava tanto a ponto dele repetidas vezes pedir: tira, tira, tira. Qual foi a resposta de Jesus mediante a oração insistente? Minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Era o mesmo que dizer: eu não vou tirar o espinho de você, porque é o espinho que te fere, te humilha e te põe de joelhos. E de joelhos você reconhece que só depende de mim. Jonas Madureira, em seu livro Inteligência Crucificada, disse: se o espinho não pusesse o homem de joelho, ele colocaria Deus de joelhos. Então, quando Paulo escuta: minha graça te basta, o que eu te disponibilizo e que eu faço por você é suficiente, você não precisa de mais nada. Ele dá um brado e complementa: ok, de sorte que eu me engrandecerei. Rapidinho ele se recompõe: eu me engrandecerei nas minhas tribulações do Senhor, porque eu entendi que quando eu estou estado passageiro, fraco, é aí que eu sou verbo ser permanente, sou forte. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, me ajuda aí. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Era o mesmo que dizer: eu sou forte porque eu não posso nada, mas estou de joelhos diante daquele que pode tudo. Ele bate os pés e diz assim: não vou mergulhar, não vou descer. Bendito seja Deus, que em momentos como estes Ele põe servos, amigos disfarçados de servos ao nosso lado. Coisa boa na vida é ter amigos para não passar a mão na nossa cabeça quando fazemos besteira
Se você passou a mão e vazou, não foi amigo. Perdão. Se você corrigiu e vazou, não foi amigo. Amigo que amigo corrige. E a gente ouve. Você está perto de um amigo, dá um abraço nele e fala assim: valeu, cara. Fala, obrigado. Agora olha para mim. O servo disse assim para ele. Eu acho isso engraçado, porque o servo usa uma linguagem intimista. E diz assim: paizinho. Que servo abusado, né? Paizinho. Ó o biquinho. Paizinho. Se, ó, hipótese, se o profeta lhe pedisse qualquer outra coisa, tu não faria para sair curado? É fazer isso aqui, ó, pegar um espelho e pôr na face do sujeito e dizer: olha para si, cara. Se o profeta pedisse qualquer outra coisa, ó, se fosse algo mirabolante, tu não ia fazer? Ó, tu não ia fazer para sair curado daqui? Tampouco é mergulhar nessas águas. Tão pequeno mergulhar nessas águas. É o mesmo que ensinar. Compare aquilo que ele te pediu perto do que tu veio buscar, e tu verás que o que ele te pediu não é nada, é o mínimo perto do que tu veio receber. Não compensa resistir, macho. Ou mergulha, ou volta para tua casa, para tua posição e para o teu dinheiro leproso do mesmo jeito que saiu. Vai fazer o quê? É fazer o sujeito ter uma tomada de consciência e entender: cara, eu não posso me sujeitar a essa vergonha. É olhar para o lado direito, esquerdo, vanguarda, retaguarda, fazer isso aqui, ó, e descer. Que nojo dessa água. Aí o servo: se eu sou servo, Senhor, só 7. Naamã, no primeiro mergulho, pá. Bora, Senhor, falta só mais 6. Pá. Mais 5, Senhor, e a gente vai embora contigo curado. Pá. Mais 4. Pá. Mais 3. Mais 2, está acabando, quase lá. Só mais 1 e acaba, Senhor. Naamã cansado, esgotado, estressado. Aquele servo falante, ele deu o último pá, e no último mergulho ele saiu purificado. Viu, Senhor? Eu não te disse que tu ia ser curado? Era só obedecer. Naamã levantando das águas, olhando para sua pele e ó, mergulhe naquele que pode tudo, tu verás o que ele terá de poder de fazer na tua vida. Há quem diga que o número 7 é o número da perfeição, verdade. Porque todas as vezes que Deus age, Ele manifesta plenitude, completude e perfeição. Gênesis criou o universo, tudo que nele há, pelo poder da sua palavra. Ora, criou a partir do nada em 6 dias. O jardim, o homem, o pôs no jardim. No 7º, tendo se agradado da obra de sua criação, descansou como alguém que se senta num puff, estica a sua perna para descansar com uma xícara de café bem quente, um bolinho de chuva, dá uma mordida, numa golada e diz assim: concluiu o serviço, está pleno, completo, perfeito. Período neotestamentário, um homem perguntou ao Senhor quem era o que ofendia a minoria. Estou brincando. Pedro disse assim: quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu, Senhor? Aí o Senhor: olha, vocês terão muitos problemas de relacionamento, então eu vos digo que até 70 vezes 7. É claro que eu não estou dizendo que você deve perdoar 470 e tantas vezes. Eu estou dizendo que o perdão deve ser liberado quantas vezes forem necessárias. O Senhor não te perdoa? Perdoa também. Perdão manifesta plenitude, completude, perfeição, agir de Deus, revela o caráter dele. A mulher sangrando, perdão, a mulher à beira do poço pegando água, num calor escaldante lá em Samaria. Aí o texto diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Veja, Jesus é homem, Jesus é judeu e rabi, conhecedor da lei de Moisés e da cultura do povo. Ele simplesmente se depara com uma mulher pegando água e pergunta: você pode me dar de beber?
ela confronta o Senhor lembrando. Você tem amnésia? Como sendo tu homem atípico, judeu, pior ainda, fala comigo, visto que sou. Aí ela relembra ele, que sou mulher e samaritana. Tá maluco? Ele, se tu conheceras o dom de Deus. Esse dom que ele fala aqui no capítulo 4 é o mesmo que Paulo se refere à salvação no capítulo 2, versículo 8 de Efésios. Se tu conheceras o dom da salvação de Deus, e soubesse quem é o que te pede, inverteria a ordem, você pediria, e ele lhe daria da água que jorra para a vida eterna. Eu estou dizendo para você que todo que bebe desta água volta a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu der, nunca mais voltará a ter sede, porque rios de águas vivas jorrarão do seu interior. Aí o diálogo começa a ficar interessante, porque ela é abusada. Jesus fala, ela rebate. Jesus fala, ela rebate. Ela tá bom, eu vou fazer como? Já que o poço do pai Jacó afunda, eu vou tirar água como? Essa água viva, o senhor pode me dar? Eu vou te dar, moça. E o que eu preciso fazer? Vai em casa e chama teu marido, traz ele. Eu não tenho marido. Ele, checkmate, dissestes bem e com verdade, não tenho marido, porque tu tivestes 5 maridos, e agora o que você tem, 6, não é seu. Mas quem falava com ela era o pleno, completo e perfeito, o sexo. Quando ele revela acerca da sua intimidade, ela dá um brado dizendo: vejo que tu és profeta. Eu fiquei sabendo que o Cristo há de vir. O Senhor está sabendo? A ele: eu sou o que falo contigo. Primeira coisa que ela faz: largar o cântaro que pegava água do poço para matar a sua sede, na verdade para sanar uma dúvida que ela tinha, e ir à cidade anunciar: eu tenho conhecido o Messias. Viu como ele age? E me choca perceber como dentro de um texto veterotestamentário o autor diz assim: depois que ele levantou-se, a sua carne estava purificada. Purificada. Alguém ainda me ouve? Isto é um apontamento profético para o que só Cristo na sua plenitude tem o poder de fazer na vida de um pecador. Só Jesus pode nos purificar de toda a lepra do pecado. Não importa o tamanho da lepra, Ele é poderoso para no seu sangue carmesim purificar. Aleluia, aleluia. O que diz o Senhor? O que eu fiz lá, faço aqui. Se a sua pergunta for: o que eu preciso fazer? O que Naamã fez: descer. Quando ele desceu e retornou curado, como gratidão por reconhecer que não podia resolver o seu problema sozinho, ele fez, pastora, uma confissão pública de fé. Sabe qual foi a declaração de Naamã? Nunca mais acenderei incensos ou deitarei sacrifícios a outros deuses que não seja o Deus de Israel. Como eu posso, Amanda, agradecer a este Deus por tamanha graça que eu recebi e eu não merecia? Confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. O pecado foi muito grande, a lepra me maculou demais. O rio flui neste lugar para que você mergulhe e saia purificado. O Senhor está de braços abertos fazendo assim, ó. Mergulhe em mim e tu verás o que eu farei na tua vida a partir da decisão que você tomar hoje. Por isso não vai embora sem antes decidir descer o rio de Deus e sair daqui transformado, perdoado e purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você ouviu e recebeu essa palavra, diga um aleluia bem alto. Agora eu quero que você ponha-se de pé, por favor. Eu tenho 4 minutos e eu vou encerrar agora.
Mas antes, eu gostaria muito de pedir que você se deslocasse do seu lugar e fosse até alguém que você sabe que precisa voltar para Jesus hoje. Um amigo, um primo, um parente, quem o Espírito de Deus gritar em seu coração, quem Ele te direcionar. Eu quero que você vá até essa pessoa, ore por ela e traga ela até aqui, porque nós cremos que do mesmo jeito que Naamã saiu purificado e transformado daquelas águas, o nosso Deus é poderoso para perdoar os pecados desta pessoa, para purificá-lo e transformá-lo na autoridade que há no nome de Jesus. Amanda, é um culto de domingo onde o público majoritariamente é cristão, mas eu acredito piamente que você convidou alguém que estava afastado, ou um amigo que não conheceu o Senhor, para que através da mensagem pregada ele fosse alcançado e desfrutasse da mesma graça que você está vivendo agora. Traga essa pessoa aqui, vem sem medo e sem vergonha, moço. Venha, já tem um primeiro jovem atravessando o corredor aqui na frente. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor é o único responsável de convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Traga ele aqui, porque eu sei que através da decisão dele, muitos outros jovens também tomarão a decisão de retornarem para o Senhor. Enquanto o cântico será entoado, você terá a oportunidade de se deslocar do seu lugar para vir aqui agora, em nome de Jesus. Meu consolador. Tá vindo mais uma jovem para Jesus. Você pode glorificar ao Senhor que Ele está salvando. Espírito Santo. Oh, bendito Deus, te louvamos. Tu sabes quem eu sou. Te louvamos porque só Tu salva, Senhor. Obrigada, Jesus. E mesmo assim, a porta está aberta para você. A porta está aberta para você, para te receber. O seu paizinho está te esperando aqui. Sai do seu lugar e vem correndo. E mesmo assim, oh Senhor, salva nesta noite. O seu perdão é imenso. Moras em mim. Oh, o Espírito Santo está te chamando. Venha. Tu és santo. Venha para Jesus, venha. Tu és santo. E que outra palavra se faz necessária para te descrever? Oh Deus, salva, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Salva, Jesus, salva, Jesus. Tu és Resgata, Senhor. Procuro palavras Isso. pra te descrever. Jesus está salvando. Espírito Jesus está salvando. Ele é abrigo, abrigo, renovo, consolo. Espírito Santo de Deus, que fala comigo e ora por mim com gemidos inexprimíveis, e em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Tu és santo. A porta está aberta para você voltar para Jesus. Tu és santo. Vem, Naamã, o Senhor está te esperando.
que outra palavra O mundo não é o seu faz lugar. necessária A casa de Deus te pra espera. te descrever. Essa é a sua casa. Agora é a sua casa. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atira pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, me achou. Oh, Jesus. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Ainda dá tempo de você sair do seu lugar e voltar para Jesus hoje. Ainda dá tempo de você confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda dá tempo de receber o perdão que Cristo te disponibiliza hoje. A porta da graça está aberta e o rio de Deus flui neste lugar. Você pode sair daqui transformado se assim decidir. Tá vindo mais uma moça atravessando o corredor. Jesus está salvando. Remande que a chorebiarra. Oh, Jesus! Toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Antes cumpre o propósito que lhe apraz, prosperando naquilo pela qual Ele a enviou. A palavra está trabalhando. A palavra está trabalhando. A palavra está trabalhando. Jesus está salvando. Jesus está libertando. Jesus está renovando. Jesus está curando. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por
seus olhos aí agora. Ligado, se tiver que falar em línguas, fale em línguas. Se tiver que marchar, marcha. O Espírito não está limitado de trabalhar e agir. Nós de mãos estendidas agora vamos orar por estes jovens, por estas mulheres, por estes homens que estão se decidindo a Cristo hoje. Feche os teus olhos. Nós vamos orar por eles agora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem mais alguém, irmãos? Vamos orar já, viu? Tem mais alguém para Jesus? A palavra está surtindo efeito, irmãos. O movimento de Deus é a palavra que está salvando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem mais alguém para Jesus? Vamos orar por conta do tempo. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tem mais alguém? Na galeria tem alguém? Tem algum jovem que já foi na igreja, mas recebeu a palavra e quer dar esse passo para Jesus? Aqui embaixo. Está vindo mais uma pessoa ali, irmãos. Aleluia. 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 Sábado pela manhã, Deus promoveu um ato profético aqui de manhã. No primeiro culto da UAMADEG. Eu vi alguns ensaios e eu sentindo falta de muitos jovens, como o diácono Rogério falou, né? Muitos a gente viu ficando pelo caminho. E Deus fez um ato profético aqui, citamos o nome de alguns. E hoje Deus está voltando com um monte de jovem que era para estar na UAMADEG. Ele atende a oração de um justo, irmãos. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem? Vamos orar? Os que estão retornando, aceitando a Jesus, queria que desse um passo à frente. E vocês permaneçam atrás, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meu Deus do céu. Você cresceu tanto que eu nem lhe conheci, meu Jesus amado. 12 vidas, irmãos.
Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Aqui estão essas vidas que ouviram a voz do Senhor, que ouviram a Tua palavra esta ministrada de forma muito clara, muito objetiva, e penetrou o coração deles, no nosso coração. Nós ouvimos a Tua voz, e esses que estão aqui no altar tomaram a decisão de não voltar deste culto sem praticar aquilo que ouviram. Eles, de forma pública, Deus, eles aceitaram a palavra que entrou no coração deles e de forma pública praticaram. E nós queremos te apresentá-los agora, Deus, aqueles que estão retornando à casa paternal, aqueles que estão te aceitando. Toma em tuas mãos, fortalecendo cada vida, Pai. Alguns estão chegando aqui, Deus, pela misericórdia, outros pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, mas esta, creio que foi um momento diferente na vida deles. Toma essas irmãs em tuas mãos, toma esses irmãos em tuas mãos, cubra com teu sangue estas ovelhas. Te apresentamos em nome de Jesus. Hoje, o congresso da UAMADEG 2026 completa 22 almas para Jesus. Alcançamos 22 almas para o teu reino. Obrigado por confirmar a tua presença neste lugar. Obrigado por dar legalidade a esta igreja. Obrigado, Deus, por legitimizar o nosso trabalho, que está sendo temente ao Senhor, que está sendo com princípios, pregando a tua palavra. Obrigado pelas 22 almas até aqui. Ó Deus,